Meus amigos, até que enfim a gente se vê de novo sobre o equipamento que eu tive, que, enfim, já gerou muitas polêmicas e tudo mais. Então aqui estou fazendo um review mega sincero, mega honesto. Mas antes, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, dá uma olhada lá no meu curso, como tirar som de guitarra. Na verdade, esse canal se trata mais ou menos disso, que eu vou contar para vocês depois tudo sobre a Helix Stadium, tá bom? Já tô voltando. Veio tudo, né? Já veio a vinheta, veio tudo. E eu tô voltando aqui com a edição aqui do canal do Torquato Mariano Oficial. Gente, eu tô me sentindo quase uma televisão dentro de casa, né? Cara, hoje é um dia que eu preciso me concentrar muito para poder dar as minhas impressões sobre a Helix Stadium XL. Quero agradecer a Tony Gate Guitars, que me mandou essa pedaleira para que eu pudesse fazer o review. Ela não é minha, eu não comprei, mesmo não tendo comprado e também não ganhei, então assim, não tem... Eu vou fazer o review mais honesto possível e eu quero passar as minhas impressões que eu tive dela. A primeira coisa que eu tenho que falar é que a Line 6 é pioneira em toda coisa de equipamentos de guitarra digitais. Foram os primeiros a fazer, digamos, o pó de feijãozinho. Eu tive várias Line 6. Eu tive, em algum momento da minha vida, eu tive uma... Por exemplo, eu já tive uma Variax que o Zaganini fez, na verdade, um corpo e um braço para ela, e ela se conectava direto com a minha Live, que era a pedaleira da Line 6, e fazia umas coisas incríveis que eu adorava, que, por exemplo, eu trocava os captadores da minha guitarra através do switch da Line 6 Live que eu tinha. Isso vou falar 2004, 2003 talvez. São coisas que eu acho fantásticas. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. São coisas que eu acho fantásticas. Eu gosto dessas tecnologias porque elas nos ajudam a ficar mais tempo no palco tranquilo, né? Eu sou um cara que no palco eu sempre fico meio preocupado com aquela hora que você começa a apertar um botão ou outro e você já não sabe se você está disparando alguma coisa, se você está tocando. Por quê? Porque na hora que eu estou tocando eu não consigo me concentrar em outra coisa. Então, para mim, aquilo sempre foi um sofrimento. Então, todas aquelas coisas que
dá uma melhoria num show, né? Quando você tem que trocar de um captador para o outro, você, por exemplo, tem gente que é super safa. Meu ídolo, Ricardo Marins, que, pô, ele troca dos captadores de uma maneira super fácil. Eu, quando tô tocando, fico muito concentrado na música e eu fico ali meio que brigando para tentar tocar. Então, qualquer outra coisa que me tire a concentração, eu tendo a não gostar. E fico muito frustrado também quando as coisas não acontecem do jeito que eu gosto. Por exemplo, como falei, e vou falar em algum outro momento também, eu já tive agora num show com Flávio Venturini, né? Que apertava um switch da quad e por ela ser muito pequena e eu não enxergar direito lá de cima, foi para um outro som, né? E aí eu comecei o solo do Todo Azul do Mar com som limpinho assim da Silva. Quer ver? Beleza, lindo, mas, cara, na hora que você tá assim, você tá esperando. Você espera que venha um tipo de drive que não representa o que a melodia quer fazer, então eu fico frustradão. Então, por esses motivos, eu curto muito tecnologia. Eu quero falar sobre vários aspectos da Helix, mas a primeira coisa que eu quero falar, que é o que todo mundo deve estar se perguntando, é diferente da outra? Sim, e muito diferente. Na minha opinião, na minha sensação de play, os amplificadores agora, né, que pode ser agora ou pode ser depois, eles são muito superiores aos amplificadores da Line 6 anteriores. E eu fiz o teste aqui. Vou mostrar para vocês um preset que eu fiz com o Deluxe antigo e o Deluxe novo. Para quem está tocando, principalmente, a diferença é gigante. Talvez quem esteja ouvindo vai falar assim, não é tão diferente, porque eu vi algumas pessoas no YouTube dizendo, não, estão dizendo que os amplificadores não são iguais. Claro que não são iguais. Que são iguais? Claro que não são iguais, mas não viaja. É totalmente diferente, a pegada, a dinâmica é muito diferente e a sonoridade, obviamente, acaba refletindo disso tudo. Para mim, a diferença foi muito grande, muito grande. E eu acho que eles deram uma bola dentro, com eles terem trabalhado muito no som de amplificador. Eu acho que eles vão vir com updates. Eu estou com a primeira versão, então acredito que todos eles melhoraram muito, né? Inclusive, por exemplo, a Quad agora fez aquele update para a versão 2 para você fazer as novas capturas, e é bizarra, porque eu ainda, às vezes, na quad eu sentia, putz, será que não tá um pouquinho durinho? E agora, quando você ouve com a versão 2 você diz, cara, eles deram um pulo também. Então, eu acho que esse principal pulo que eles deram vale a pena para quem é um usuário de Helix e quem curte Helix. É um equipamento robustíssimo, robustíssimo. Ele tem todos os controles possíveis e eu quero mostrar para vocês, antes de tocar um pouquinho, como é que é a dinâmica olhando para ele. Então, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz para vocês. Fala, galera. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como é que é ligar essa pedaleira cheia de coisas. Esse é o tempo que ela demora para dar o booting. Vocês perceberam agora? Vocês podem contar ali quantos segundos. Experiência em tempo real, tá bom? Não preciso nem falar que a construção é muito, muito séria. É muito bem feita, ela é robusta,
Ela é pesada também, mas, por exemplo, o tamanho da tela dela é quase o tamanho de um iPad. Então você não precisa do aplicativo enquanto você está trabalhando no show, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa, né? A gente sempre quer mexer na hora, né? Então, nesse ponto, ela é muito, muito, muito atrativa. Ela tem esses 3 controles dos outputs. Aqui, na verdade, são os controles de o que seriam os... Você tem, na verdade, os volumes da cadeia de amplificadores e tudo mais, tudo que seria a guitarra, os volumes do que seria digamos, o tocador de áudios, né? O volume do metrônomo, o volume da contagem, e aqui você tem o volume do USB, o volume do Bluetooth e o volume do auxiliar. Isso dentro das saídas que vocês veem aqui muito bem, que são as saídas que a gente chama de banana, P2, como que cada um quiser chamar, de acordo com a geração, a gente chama de um nome diferente. Quando você vai para essa segunda parte, você tem os mesmos volumes, mas do XLR, que na verdade você pode ligar direto na mesa sem precisar de uma ADI. E você tem o mesmo mixer do fone. Isso é muito bom, porque na verdade você tem acesso muito fácil, eu não precisei ler manual nenhum para mexer nessa pedaleira. É o diferente de outras pedaleiras, por exemplo, como a Fractal, que, pô, eu às vezes para mexer num volume eu tenho que parar tudo e olhar e fazer uma pesquisa e aí relembrar tudo, né? Isso aqui é muito intuitivo. Então, por exemplo, a última vez que eu mexi nela foi domingo passado e eu tô mexendo agora de primeira só para poder mostrar para vocês o que tá rolando nela, né? Os foots, cara, os foots são, cara, isso aqui para mim, assim, eu teria uma HX desse tamanho só por causa dos foots, porque além disso você pode nomear. Vocês podem ver que aqui eu tenho, por exemplo, 3 drives, tenho um chorus em azulzinho, um delay ping-pong, um dynamic plate, e você pode fazer tudo, tudo, tudo. Vou apertar o home para vocês verem o que acontece quando você tem a pedaleira na tua frente, em cima do palco. A visão é maravilhosa. O pedal, meu irmão, o pedal é de altíssima qualidade, muito robusto, muito fácil de usar. E tem todos os features que a Helix sempre teve em termos de sistema operacional, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas eu quero mostrar para vocês antes a delícia que é você ter aqui em frente de você a pedaleira, porque de cima, quando você está vendo, você reconhece exatamente o que você tem aqui. Além de que cada vez que você encosta no switch aqui, no foot, desculpa, você passa a ter os controles daquilo que você assinalou aqui na tua frente. Então, eu tô aqui, por exemplo, esse aqui é o Red, e aqui eu tenho os controles do Red, que todo mundo já conhece. O Red é um pedal maravilhoso, que quando você fecha o filtro, ele vai ficando mais macio, vem com um pouquinho de gordura. Você pode botar o ganho onde você quiser. Às vezes eu boto um volume alto na saída, porque normalmente, isso é uma dica, independente da Helix, eu costumo tentar usar um amp bem limpo. Então, por exemplo, se eu for fazer um preset só, normalmente eu vou deixar um amplificador muito limpo. Vocês podem ver, nem lembro como que eu deixei, mas vocês vão ver que você vê o que seria o volume, né, isso aqui na verdade é um deluxe, né? Isso aqui é o volume do amplificador. Eles chamam de drive, mas isso aqui é o volume do amplificador. É o primeiro volume. Tá em 4, né? Que tá já assim, o mínimo que eu podia deixar para ele vir encorpado, mas que ele ainda tenha o som do amplificador limpo. Depois eu vou falar sobre controles e tudo mais, vou falar também algumas coisas que são importantes para mim, e quem sabe, se vocês se identificarem, vocês podem usar assim também. Que é maravilhoso também. Você chegou aqui, pumba, você tem um amplificador ali na frente. É mais ou menos como eu sempre falo da Tone Master, né? Isso aí é um negócio psicológico, mas que é legal. É legal porque quando você tem essa visão ali, você já tá na tua cabeça, te dá uma tranquilidade que você tá com Deluxe, você não vai ter que rever o nome do amplificador, porque os nomes dos amplificadores em todos esses equipamentos são
putz, às vezes são chatos demais de você lembrar, né? Um chama-se de CA, Califórnia, é o Mesa Bug, o S é Deluxe, né? Então aqui, pô, já sei, isso aqui é um Fender. E ele tem uma coisa muito interessante, que é como se fosse um randomizador dos controles. Então, se vocês perceberem, quando você aperta aqui e você começa a andar com esse negócio aqui vermelho, os controles ficam, na verdade, obviamente, eles têm um sentido, né? Quando você vem mais para cá, mais para cima você tem, por exemplo, esse volume aqui vai pro quase pro máximo, aqui fica no meio. Enfim, fica uma randomização dos parâmetros que pode ser interessante, né? Você ficar aqui rodando, quando você achar um timbre bom, eu acho que tudo é válido. Mas para mim isso tá mais para PlayStation do que para o universo da guitarra, porque eu fico querendo encontrar aquele som que eu já conheço dos amplificadores. Por exemplo, meu Bogner tá aqui. Então, eu tento replicar a minha experiência de, não, peraí, eu sei que quando eu subir o ganho aqui, eu vou ter uma distorção maior, então eu tenho que negociar o volume, que esse aqui, na verdade, é o volume do final, e esse aqui é o volume de entrada, no caso do Bogner. Então eu prefiro trabalhar com um pouquinho da realidade, mas se tiver que dar uma de PlayStation, não me incomoda. Mas isso é muito legal. Sempre que você volta para o Home, ele volta e te mostra a tela, que essa aqui é a tela aonde a Quad Cortex se inspirou, todo mundo sabe, e acho que o sistema operacional da Helix é o melhor. Eu não tenho dúvida alguma que é o melhor sistema operacional de todas elas. A única coisa que os snapshots eu não gostei porque eu não consigo, por exemplo, mexer num parâmetro do amplificador e ficar. Se eu não estou sabendo fazer, alguém me ajude nos comentários, comentem para me ajudar, mas cada um desses parâmetros ele não muda os parâmetros do amp. Por exemplo, você vai ver aqui que tem um monte, mas o amplificador fica sempre estático. Então isso quer dizer que os parâmetros internos desses efeitos, eles não mudam junto com os snapshots. Por isso mesmo, se alguém souber de uma maneira diferente de fazer, me ajudem. Mas já é bom porque você pode ter as cenas, né, de ligar e desligar um efeito e tudo mais. Para entrar nos parâmetros dos efeitos através do touchscreen, é só você tocar no cara aqui ou tocar aqui, a mesma coisa. E aí você, que claro, obviamente, se você está com a pedaleira aqui sendo mostrada, é muito mais prático isso, né? E você tem os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 foots que você programa basicamente para ligar e desligar os efeitos ou outras cositas más. Mas você tem duas funções, né? A função de stomp e de preset. Então, preset aqui, vocês veem que apareceram todos os presets que eu fiz nesses dias. Eu centrei mais nos sons de Fender, porque se o equipamento tiver um som bom de Fender, eu consigo começar a minha vida. Então eu testei mais ou menos todos os amplificadores aqui. Eu estou mudando os presets e fica bem claro aqui, nesse caso eu estou indo para o banco 1, banco 2. Quando você está olhando de cima, fica muito claro que você aqui está negociando com os presets, inclusive porque o visor aqui, fantástico. Na verdade, eu estava com vontade de ter uma quad aqui dentro. E aí você volta para o Stomp e você abre o teu pedalboard que está ali assinalado. Isso é fantástico. Show da vida. Você vê aqui grandão, o bicho piscando, né, assim. Então você não fica... Para mim, a coisa mais complicada numa fractal e no quad, eu ter paz na hora de fazer o show de que tudo que eu estou enxergando está aí na minha frente. Às vezes eu fico maluco porque eu, por exemplo, fiz uma configuração como essa, botei 2 drives e mas só que de cima, quando eu estou vendo a quad, ela é pequenininha demais e eu tenho que passar para o gig view para poder ter certeza do que está acontecendo. Isso me desconcentra um pouco no show. Então, assim, se você me falasse o melhor dos dois mundos, seria a Helix, o sistema da Helix com o som da Quad. Depois eu vou falar dos meus 2 cents em relação a tudo isso. E no caso desse Foot, ele tem 3 funções: Stomp, Preset e More. More é mais em inglês. CCA na parada. Quando você coloca More,
ele te dá uma maravilha de coisas aqui. Aqui você pode cozinhar o frango por 27 minutos. Aqui é mais para você pegar congelados. Ah, não, desculpa, não é um micro-ondas, não. Mas é quase um micro-ondas, né? Porque aqui ele te abre todas as outras possibilidades. Então eu venho aqui e eu tenho o transporte. E o transporte é muito claro. Vocês vão ver aqui, quando eu apertar aqui, vai sair uma música. Ó, que delícia. Tá tocando a música, essa é uma música do meu disco, Uma Noite em Luanda, do disco Lift Me Up. E aí você vê os controles que você tem aqui todos, porque se eu tivesse com a guitarra ligada, eu tenho equilíbrio aqui. Aqui vai ser a minha guitarra, do que tá saindo pelo XLR, como eu expliquei aqui. É porque eu tô ligado aqui no meu computador. Então, cara, é muito convidativo, é muito sedutor. Me arrisco a falar que é a mais sedutora de todas. É linda a pedaleira. É um negócio assim, muito divertido, né? Pra gente que gosta do brinquedo, disso tudo, porra, isso aqui é um convite, né, para você se divertir. Você se sente organizado com ela. Você se sente seguro de que você está tendo controle de todas as coisas que você precisa, né? Então, por exemplo, eu poderia parar a música, poderia fazer isso, poderia, no caso eu não consigo ir para frente porque eu não fiz os markers. Aqui tá tocando um monte de música ao mesmo tempo. Cara, não me pergunte o que é isso, porque eu tô mexendo nessa parte aqui com muito pouca intimidade. Então eu poderia ficar aqui 40 minutos para resolver. Eu vou resolver o que é. Peraí, segura aí. Descobri. Não sei o que foi, mas eu descobri que tinha. Descobri que tinha outras músicas juntas. E é isso. Mas voltamos. Uma coisa muito boa que ela tem é que quando a gente está no palco, a nossa Bíblia é um amplificador. Então, se você estivesse no mundo real, o que você faz? Você foca no amplificador, depois você vem para a tua pedaleira e você vê tudo que você está precisando para alimentar aquele amplificador. Quando você está numa fractal ou na quad também, se eu quero saber como é que está o meu amplificador no meio da música, eu vou ficar fudido, né? Desculpa o palavrão. Então você vem aqui, aperta aqui, ele vai direto pro amp. Na verdade, eu não precisaria do visual do amp, mas do jeito que eu tava, eu apertei aqui, ele foi direto. Eu vou voltar de novo para vocês verem. Vamos ser chatinho para. Digamos, eu tô aqui, na verdade, no clone. E aí eu aperto aqui, ele foi direto pro amplificador. Então, rapidinho, não, pô, eu quero menos drive na guitarra, porque não sei o que lá, eu quero tirar um pouquinho do agudo, eu quero botar um pouquinho de grave, e eu quero botar um volume menor nesse preset, porque ou nesse momento. Então, automaticamente, quando você aperta aqui, você passa a ter controle total dos amplificadores que você tiver aqui. Isso é muito inteligente. Muito inteligente, porque isso dá para ver que tá pensando na pessoa que está em cima do palco. Às vezes acho que os equipamentos de hoje, eles são feitos por pessoas que nunca subiram no palco, porque quando você sobe no palco, você começa a ter um ataque de pânico às vezes, né? Eu cansei de, por exemplo, de apertar os dois switches na quad e disse, puta que pariu. Agora, ou apertar
um outro botão e entrar uma música que eu tinha que fazer um solo sem o drive, né? Aí você plim, plim, plim. Então, isso aqui é muito intuitivo. É o tipo de pedaleira que você não precisa ler o manual, apesar de que eu recomendo, leiam o manual sim. É importante ler o manual. E uma coisa importante, vamos fazer de conta que eu quero mudar o amplificador aqui. Eu vou deixar a musiquinha aqui por trás, baixinho, porque aí fica que nem aqueles vídeos que são bem produzidos, que fica com a música por trás. Então eu vim aqui no amplificador, aperto aqui e ele vai me dar a lista dos amplificadores. Importante, se você vier em Guitar Amps, são os amplificadores agora mesmo, nesse momento, que é essa nova tecnologia da qual já já vamos falar. Você vem para cá, você tem os amplificadores de baixo. Quando você vem para essa parte aqui, você passa a ter todos os amplificadores que já tinha na Helix. Da minha parte, eu acho que isso para mim foi assim, meio que um tiro no pé. Por quê? Porque eu acho que os amplificadores novos não dá para comparar com os amplificadores antigos. Talvez quem está ouvindo não sinta a diferença, mas na hora que você pega os amplificadores novos e você pega o mesmo amplificador na verdade com a tecnologia da HX antiga, da Helix antiga, meu irmão, não dá. São dois universos diferentes e eu acho que são dois equipamentos diferentes. Eu, por exemplo, eu tive a Helix em 2015, eu comprei uma e não dá para comparar. E todo mundo sabe que eu sempre achei, eu falava até que não era algo pró o suficiente para mim, não porque não fosse pró o equipamento todo, mas porque os amplificadores para mim eram muito duros. E esses amplificadores do Legacy Guitar, eles são duros demais. É um som de deluxe, mas é um som de deluxe, sabe, sem nenhum tipo de swag, sem nenhum tipo não tem carinho, sabe? É muito ríspido o som, ele não responde à mão. Então, eu recomendo para vocês, se vocês quiserem tocar com os outros, tudo bem. Mas foca aqui, foca nesses amps que são acho que são 16, ou, que são muito bons, muito bons. Vou passar por eles para vocês verem, ó. Vamos lá, a C30. Vou botar aqui a carinha dele, ó que lindo. Fora que o contato visual eu acho maravilhoso, né? Então, isso é uma opinião minha, pessoal, ninguém precisa concordar, mas eu não trabalharia com nenhum dos amplificadores do Legacy. Então ali, beleza, se você um dia em casa para estudar, tudo bem, mas eu tô falando de ir para um estúdio e gravar o disco de um artista grande. Eu não pararia para olhar esses amps, porque eu sei que os que vão me levar ao resultado pro são os amplificadores da nova tecnologia que eles estão fazendo. Outra coisa muito prática, quando você vem aqui, que você vê esse disquetezinho, né, antigo, né, um flop disk, você aperta nele, ele rapidinho ele te leva para o menu dos presets. E se você apertar 2 vezes rápido, ele já está salvo. Isso aqui é prático demais. Demais. Você apertou, já tá salvo. Então, quando você tá em cima do palco, com o artista passando o som e ele pede para você fazer alguma coisa, ou com o artista, ou com a tua banda, com quem for, chega um segundo, você mexeu e você salvou e tá salvo. E quando você aperta nesse aqui do lado, que é esse bichinho aqui, você vai botar para cada um deles um valor e você vai ficar fazendo mais ou menos aquilo que a gente fez com o amplificador na hora que eu mostrei aquilo que falei que é um brinquedo, só que você coloca aqui, por exemplo, você pode colocar o drive de um pedal, o mix do delay e o feedback de um delay e mais o mix do chorus. Então, conforme você for mexendo nisso aqui, ele faz um bem bolado com esses efeitos e isso é muito DJ, sabe? Então é muito legal se você gosta de brincar. Eu gosto, pessoalmente, não ao vivo, lógico que tem que parar, mas são ferramentas que te ajudam a você fazer muita coisa. Quando você volta aqui em More, você tem Stomp B, que seriam mais 10 stomps, né? Como se você tivesse mais 10 aqui em cima, então você tem aqui uns e você pode assignar mais 10. Interessante, mas é meio confuso. Eu prefiro ficar com o que tá na minha mão na hora, num show. E você tem um modo chamado combo,
que é muito interessante, porque aqui você tem, na parte de baixo você tem as cenas, né, os snapshots, e na parte de cima você tem 4 presets e 4 snapshots. Muito prático, né? Se você tem a tua pedaleira organizada, isso vai te ajudar muito. Então aqui eu estou trocando os presets. Então para esse preset eu tenho aqui 4 snapshots. Você tá vendo? Ele tá ligando, desligando as coisas. Né? Desligou todos os drives de uma hora para outra. Pronto. Meu cara enlouqueceu. Super River. É porque eu não criei os snapshots aqui. Né? E aqui onde tem esse... E aqui onde a gente tem as figuras musicais, é onde a gente tem a parte do que seria o player dele. Eu não tive tempo de estudar o suficiente para dar uma aula sobre isso. Mas te digo, isso aqui é sensacional, porque uma das coisas que você pode fazer, para cada marker, né, quando você vem aqui nas bandeirinhas, você bota assim, eu vou botar um marker, ou um preset snap. Tô aprendendo aqui junto com vocês, então eu vou fazer uma mudança de presets para essa música. Como eu tô com ela parada aqui, vou pro bar, compasso 1, aperto aqui Snapshots e vou escolher aqui o meu preset 1A, que é o TM Deluxe Rig. Vou andar um pouquinho na música. Aqui você tem o transporte dela, que é maravilhoso, porque qualquer hora que você quiser dar o play, você não tem que mexer aqui nos foods. Então vamos para cá. Soltei a música. Agora eu quero mudar de novo de preset. Pronto. Aqui eu vou pro 2. E agora vou pro 3. E agora eu vou pro D. Então vamos ver como é fácil. Agora eu vou tocar a música de novo. Ele foi pro preset 1. Foi pro preset 2. Foi pro preset 3. Cara, isso são coisas que todo mundo já conhece. Eu já fiz muito show com tudo, na verdade, organizado, mas eu dependeria de ter um MIDI ou ter um canal de MIDI gravado no próprio, a gente chama de VS, mas pode ser o computador do diretor musical. Essa parada de você poder ter todos os teus VS, porque isso vai servir muito para estudar, serve muito para dar aula, serve muito para você fazer o workshop. Eu achei muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo, assim. Me dói um pouquinho que ela seja tão pesada, porque não é algo que eu poderia levar para qualquer lugar. Mas, ao mesmo tempo, sempre é aquela coisa. Se você tem algo maior, ele vai ser mais pesado, mas na hora do show, você vai ter muito mais tranquilidade, né? Então, o preço de você ter que levar uma coisa na mochila é que tem que ser algo pequeno. Então, você não vai ter todos os recursos. Então, nesse sentido, como, digamos, um equipamento de controle geral, eu achei muito, muito, muito bom. Eu acho que a Helix, a partir de agora, eu sei que eles vão poder ter vários updates, eles vão poder brincar com isso e melhorar, enfim. E acho que cada um vai poder tirar o seu som do jeito que quer, né? Eu tô aqui falando da parte operacional geral dela, tá? Eu não tô aqui me detendo a som. Isso eu vou falar daqui a pouco, como já falei para vocês. Então vou voltar aqui no Home. Basicamente, eu acho que a Helix deu uma grande, grande oportunidade para várias coisas que são de quem está no dia a dia trabalhando. Então, se você consegue... Eu acho que a Line 6, ela veio com o pé na porta, no sentido de que é um equipamento que abrange muitas necessidades diferentes. Por ser um equipamento só, você pode, basicamente, eu diria que acredito que dá para você não levar o teu computador, não levar o que for, e você controlar tudo pela Helix, né? Tem que ver a quantidade de tracks que cada um usa, mas eu achei muito, muito incrível. E temos que ver como vai ser a qualidade disso, mas vai ser também um grande pulo para eles, né? Porque ela acabou ficando num momento, né, que vieram os campers, os fractais e tudo mais. A Helix ficou um pouquinho sozinha ali, né? Ficou como dividida, né? Assim, o pessoal que trabalha de maneira mais pró escolheu outros equipamentos pelo motivo que for, né? E é uma pena porque era muito mais por causa dos amps, né? Porque quando você vê os efeitos são sensacionais, são muito bons.
vou fazer o meu 2 cents no final para falar sobre tudo isso para pessoas que não podem despachar equipamento grande. Bom, depois de tudo que foi dito, vamos dar uma passada aqui pelos sons, tá? Eu tô com ele aqui do meu lado, vocês estão vendo. Eu sempre faço um main preset para mim, que é, digamos, se eu tivesse que fazer um show amanhã, é isso que eu ia procurar ter ali dentro, que são alguns drives, porque dependendo da gig, pode ser que eu queira uma coisa muito clean, uma coisa mais ou menos saturadinha, uma coisa um pouquinho mais crunch e uma coisa bem mais lead. Então eu deixo ali uns 3 drives para me servir, né? E eu acho que você sente a pegada de um equipamento desse na hora que você está fazendo o show. Eu não fiz nenhum show com ela, mas eu já tenho várias opiniões formadas. Então eu quero mostrar para vocês como é o som do Deluxe. Aproveitando, dá uma olhadinha aqui no afinador ali, ó. Tamanho da tela. Os controles que a gente tem são os controles tradicionais do Deluxe. Detalhe, como eu falei para vocês, quando a gente clica no switch aqui do amplificador, ele automaticamente vai para a tela do amplificador. Isso aí para mim é fundamental, porque como eu falei para vocês nessa parte do vídeo, quando eu tô fazendo show, normalmente quando eu quero mexer no som da guitarra, é no amplificador que eu gosto de mexer. Então, por exemplo, na quad, eu tenho que ir lá e olhar onde está o amplificador, que pode ser num lugar ou pode ser no outro, tem que olhar se eu tiver 2 amplos, porque eu também às vezes uso alguns amplos na quad, para entrar nele para mexer. No meu show eu não vou fazer nunca isso, mas com a Helix dá para você fazer isso. Porque você chega no amplificador de maneira muito fácil. Então, vocês estão vendo, eu tô ali na tela do amplificador, com a carinha do amplificador e com aquele controle que eu falei para vocês, que é randômico, que não vou mexer ainda. Vou tirar tudo, vou tirar o reverb, vou tirar o delay. Ele tá um pouquinho saturadinho. Eu corto a alta. Tem várias coisas que eu mexi ali, porque pro meu gosto. E porque eu acho que eu ainda estou me sentindo um pouquinho digitalizado em alguns momentos. Eu acho que eles deram um pulo muito grande, mas ainda tem um resquício de eu achar que algumas coisas são muito harsh demais. A alta fica muito... É uma alta até bonita para algumas coisas, mas para distorção, normalmente, eu começo a ficar com medo. Por isso que quando a gente se sente à vontade com o equipamento, depois de tocar muito, você sabe até onde ele vai. Então é muito importante fazer vários shows. Minha história com a Helix é que eu comprei uma Helix assim que ela saiu, eu fiquei apaixonado, já conhecia a Line 6, obviamente, eu já estava com o Kemper. Aqui em casa eu estava adorando, mas quando eu fui trabalhar de fato, me pediram para refazer tudo, porque o som da guitarra estava muito abertão demais. E naquele momento eu tava achando, mas tava na hype com ele, eu tava feliz, fui indo e assim falei, cara, engraçado, a gente precisa trabalhar muito com o equipamento para conhecer realmente como ele reage, que é a coisa mais importante, porque às vezes você encontra um som bom, mas aí você vai mudar para um outro amplificador e esse veio estridente. E nesse ponto eu me sinto mais confortável com o Kemper, me sinto mais confortável ainda com a Fractal e me sinto mais confortável com a Quad. Mas eu
eu acho que eles estão muito perto e acredito que nas próximas atualizações que eles vão fazer, eles vão trazer um pouquinho mais dessa doçura que falta para mim ainda, porque eles já chegaram quase lá e eles já se afastaram muito daquela sensação que a Helix me dava antes. Então esse aqui o som mega limpo, com um pouquinho de drive, mas sem nada, sem... Para quem vai me perguntar que guitarra é essa, essa é uma Steel Blue, uma guitarra japonesa de um luthier japonês que é maravilhoso. Eu comprei há 2 anos atrás quando estava na NEM e só não estava tocando com ela porque eu não estava feliz com os captadores, eram 2 mini humbuckers e um single no meio. E agora eu peguei o escudo que eu tinha na minha guitarra azul, que é um Lolar Imperial, e 2 Kinman, que são 2 captadores sem ruído, ó. Eu tava com o agudo bem fechado para poder usar o drive, também filtrando os drives. E aí agora, para esse som, eu tenho que abrir um pouquinho o agudo do amp. Vou ligar o reverb para vocês sentirem o reverb. E o delay? O que eu acho? Eu acho que os efeitos são muito bons, porém, o meu top... eu não gosto de ficar comparando equipamento, mas como a gente acaba decidindo entre tocar com um ou com outro, por exemplo, eu estou fazendo uma análise dela porque pode ser que seja um equipamento que eu venha usar no futuro. Me interessa e vou contar para vocês por quê. Eu acho os reverbs muito bons, mas eu daria a nota... Se a Fractal é 10, Quad é 9.5, eu daria um 9 ou 8.5 para os reverbs da Helix, que já é muita coisa, tá? Para mim, 9, 8,5 são coisas que eu usaria. Você me perguntar, você faria um show com Djavan com essa pedaleira? Tranquilamente, porque ela tem outras vantagens que eu acho importante. Agora, se você me perguntasse com a Helix anterior se eu faria, não faria mesmo. Eu não achava um equipamento profissional, e não pelos efeitos, e sim pelos amps. Eu acho que não dá para você substituir um amplificador de verdade, porque aí sim a gente tem que falar pela Helix, pela HX Stomp, ou pela própria Helix tradicional, né? Que era igual a essa aí que eu tinha. E agora acho que já chegou muito perto. Eu, pessoalmente, me sinto incômodo com uma alta que tem ali, que é um pouquinho linear demais, que eu acho que se eles vão trabalhar nisso, não tenho dúvida. E também acho que quando eles fizerem updates que vai permitir com que você faça as suas capturas, também vai ser um grande benefício, tá? Para mim, a robustez dela, o acabamento, tudo isso é sensacional. Para mim é um equipamento que inspira confiança. Não é um equipamento que você diz, cara, eu acho que se eu viajar com isso aqui, em 2 dias ele vai estar desmontando, como aquele carro Jack Motors. Eu comprei um carro desse, depois de 1 ano ele estava caindo sozinho tudo que é lá. O tamanho é proporcional à quantidade de coisas que ela viabiliza. Então eu acho assim, não é o tipo de pedaleira que eu usaria levando numa mochila, até porque ela não entra numa mochila, e para você ter uma mochila que entra a Helix, você tem que ter umas costas desse tamanho, você tem que malhar muito. Eu tô sem malhar, então tá ruim para eu carregar. Agora, eu acho que o impacto na tua rotina, se você tá com uma Helix em cima do palco, é tudo que eu queria. Porque se por um lado eu tenho que proteger o momento que eu tô viajando, o que você tem de vantagem quando você está em cima do palco com uma pedaleira dessa é muito grande. Então, por exemplo, de alguma maneira, eu
me sinto mais seguro com o touchscreen, que a gente não sabe de nada ainda. Tem que rolar uns 2 anos para ver como é que vai rolar a pedaleira no dia a dia do usuário brasileiro. Mas, assim, olhando assim, se eu não conhecesse as duas, eu escolheria ela sobre a Quad Cortex pelo quesito touchscreen. Porque eu acho que eu sinto um pouquinho mais de robustez. Pode dar uma olhadinha ali no painel, que é muito, 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 muito fácil de mexer. Você não precisa olhar o manual. Eu não olhei o manual nunca. E eu não sou um cara de olhar muito manual, mas às vezes você tem que parar, olhar o manual para você entender tudo. A Fractal eu tive que olhar o manual direto, né? Vou ligar o clone. Tá com... que eu tirei o gate, tá? Ali eu começo, quando começa a juntar as coisas, eu começo a sentir que ela fica um pouquinho sobrecarregada de drive em cima de drive, e a resposta de um drive em cima de drive, quando você está no mundo analógico, é uma resposta que ela faz um acochambro. Basicamente, as transientes, elas são controladas, mais controladas, porque a válvula faz isso, por isso tudo. Aqui eu sinto tudo muito espetado, mas acho bonito o som. Então, se você vai controlando, a mágica vai acontecendo. Vou ligar o Tube Screamer. Um show à parte para mim também são os gráficos dos pedais, de tudo. Porque, cara, isso influencia no psicológico da gente, né? Quando a gente tá tocando, né? Você vê que com o Tube Screamer ele começa a ficar mais cremoso, mais mimoso, né? E isso varia um pouquinho de cada pedal para cada pedal, para cada amp. Então a gente precisa tocar muito com ela para sentir aonde estão os pontos fortes dela e os pontos mais fracos. O Rat aqui para vocês. Eu tive que voltar o gate porque eu tenho muita indução aqui. Num outro lugar, no estúdio normal, quando me afasto ou quando os computadores estão desligados e os anéis, é bem menos esse barulho. Mostrei em outro vídeo outro dia. Então, dá uma olhadinha no Rat. Eu tive que cortar bastante. Na verdade, filtrar bastante com o filtro do Rat, que eu adoro. Mas ele tende a ter essa alta que nem sempre é muito fácil de tirar. É isso, são sons muito usáveis, mas eu não durmo de olho fechado com ela. Eu tenho que ficar ali controlando, ouvindo de novo e tudo mais. Eu já estou bem mais relaxado, por exemplo, com os pedais da Universal Audio. Eu ligo sabendo que eu vou estar ali. Claro que você pode fazer um som estridente com eles também, mas eles tendem a te dar mais dinâmica na hora da sensação na mão e tudo mais. Mas vou repetir de novo. Eles já chegaram muito perto da Fractal e da Quad. Eu não vou comparar eles com o pedal da Universal Audio, porque os pedais da Universal Audio são
outra história. Mas ela se parece mais com uma Fractal, com uma Quad, no sentido de que é um equipamento que é all in one, tem todos os equipamentos ali. E muito importante, tudo que a gente tocou no início é uma base que ela estava disparando. E nela eu programei para que, durante a música, a Helix está mudando as cenas do preset. Poderia mudar o preset tranquilamente. Então eu botei um som limpo, um som com clone, um som com, eu acho que o Vemuram, porque Vernon alguma coisa, então acredito que eles devem ter. Eu não estudei isso, tá? Mas essa é minha primeira impressão. E logo depois botei o Tube Screamer e o Rat. Se você me perguntar aonde eu me sinto mais confortável, me sinto muito confortável com o Rat. Achei bem bonito o som do 808, achei cremoso. E também me senti muito bem com o clone. O clone você tem que ter cuidado para não arder muito ele com o tone, porque aí ele acaba, na verdade, jogando aquela alta em cima de uma outra alta do amplificador. E aí, para mim, começa a ficar perigoso. Perigoso de depois você não conseguir consertar na mix, por exemplo. Apesar que você pode fazer um filtro, mas é um conjunto de coisas. É a alta, mas é a alta e a sua dinâmica. Se você me perguntasse quão intuitiva é a Helix, eu acho que ela é a mais intuitiva de todas. E eu acho que a curva de aprendizado para qualquer pessoa é muito rápida. Se você me perguntar sobre o sistema operacional, eu acho o sistema operacional fantástico. Também acho que é o melhor sistema operacional. Adoraria ter a Helix, mas ainda com a comodidade dos sons que eu tenho dentro da Quad. Por isso que estou esperando muito o Capture dela, né? Porque, por exemplo, eu não gostava muito dos amps da Quad Cortex no início. Depois que eles foram mexendo, eles foram ficando melhores. E eu sentia também uma dureza e um alta que não gostava. Então, depois que eles lançaram a compatibilidade com plugins, por exemplo, o Soldano ficou fantástico, né? E tem outra pegada, é diferente dos amps que estão lá. Mas eles estão corrigindo isso tudo. E acredito que a Line 6 já pegou a parada, já pegou a manha, e agora ela vai se juntar aos tops, né, que eram a Fractal e a Quad e o Kemper. Mas ainda estamos na versão 1, então precisamos aguardar um pouquinho para ter a força dela completa, né? Vocês viram que no início eu fiz a contagem do tempo para ela entrar em operação, né? Desde que você dá o power on até ela ficar ali pronta para você dar o primeiro som. Ela é um pouquinho demorada, mas assim, isso é uma coisa que assim não me deixa muito nervoso, porque esses equipamentos eu ligo de cara e depois deixo eles o dia inteiro ligados. E no show a mesma coisa, né? A não ser que alguém tropece no cabo e você tenha que ligar tudo de novo. Mas não acho também que vai ser muito diferente numa Fractal, numa Quad. Apesar de que eu acho que ele é um pouquinho mais demorada, mas não é nada que eu ache assim tão importante. Algumas coisas eu gostaria que melhorassem, por exemplo, aquilo que eu falei do snapshot, que você não consegue mexer nos parâmetros, você só consegue ligar e desligar, no caso, os pedais que você tem. Pode ser que eu não tenha descoberto como é que se faz isso, mas eu tentei de várias maneiras e não consegui. Se alguém sabe como é que faz isso e eu estou enganado, por favor me corrijam e colocam aqui nos comentários. E se eu tiver certo, coloca também, só para ficar tranquilo, tá? Qual é o melhor cenário para quem tem que escolher, e eu escolheria a Helix no lugar das outras? Eu acho que, por exemplo, quem faz muito workshop tem um prato cheio que é com o tocador de files, né? Que na verdade ele suporta 8 tracks, que você pode mixar esses 8 tracks, ou você pode fazer cada song, ou fazer cada track com uma música, e você passa a escolher a que você vai tocar. Então, quando você vai fazer um workshop, por exemplo, cara, você vai com um show inteiro dentro dela. Isso eu achei muito, muito, muito foda. E achei muito foda o fato de eu poder sincar as músicas com as mudanças de preset. Então, se eu tivesse que fazer um workshop, pudesse ter uma Helix só para fazer o workshop, com certeza
seria um ganho maravilhoso para mim, porque me evitaria de levar várias coisas, inclusive no meu show também. O que eu preciso ainda é saber se eu vou conseguir colocar os meus sons ali dentro dela. Quando isso acontecer, para mim vai mudar o cenário, porque eu vou poder levar somente ela e não ter que levar uma quad ou a Fractal e um Beat, por exemplo, ou um computador. Ela dispara tudo. Eu acho que para estudar também, porque, pô, se você já deixa dentro da tua Helix um banco de trilhas e você liga ela e você começa a estudar de fone, onde for, você tem bases para você estudar junto. Nada que você também não possa fazer de outra maneira, mas quando você tem que juntar as coisas, aí começa a ficar meio chato, né? Dá uma olhadinha no som limpo com coros. As modulações são muito boas, muito boas. Os compressores são muito bons também. Os equalizadores. Não vou questionar ela como um todo, porque todo mundo já conhece. Então isso a gente sabe que ali a Line 6 está sempre bombando. Eu acho ainda acho que talvez os reverbs da Fractal e da Quad são um pouquinho melhores, mas por pouca coisa. Mas eu acho que no resto dos efeitos, as modulações, os compressores também, ela está no mesmo nível dos seus concorrentes. Uma coisa muito importante é que ela te permite você guardar um monte de notas, um monte de comentários para que você possa saber onde você está. Então, dá uma olhadinha o que acontece quando você pega e bota o info em cima do preset. Aparecem todas as infos que você consegue colocar no Snapshot, por exemplo. Então isso é muito bom, porque você pode fazer, não, essa aqui eu fiz para tocar com a Les Paul, né, digamos. Principalmente agora quando vierem as capturas, né, porque nas capturas acho que isso conta bastante. Fora o fato de que, para quem é cego, no palco é maravilhoso você poder aumentar o tamanho do texto. Então, depende, você pode ler um livro ou até colocar a letra de uma música. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar alguns presets, assim, no cru. É um som que para mim é extremamente agudo e eu sei que funciona, tá? Não é o tipo de som que eu tiraria, né? Ali é onde eu começo a sentir uma digitalização das válvulas da Helix. Mudei até de guitarra aqui. É Double Double, eu acho que é Double Double, eu acho que provavelmente o Steve Ray Vaughan, né? Bom, Double Double é um nome que se auto-explica, né? Muito bom. Aqui já está começando a ficar mais tranquilo para mim. Tô com o clone ligado. Vou desligar. Freeze Drive.
quando o agudo te incomoda, nada como abaixar aqui o tone. Eu faço isso muito, muito. Já falei isso no meu curso, falei isso em vários vídeos. Vou botar uma outra base aqui, ver o que acontece. Vocês veem que rapidinho eu troquei ali, botei uma base e saí tocando. Plexiglass. Esse Marshall eu achei muito bom, muito, muito bom. Vamos para outro Marshall. Soldando. Vou ver se eu acho o Bogner aqui. Achamos o Bogner. O Bogner, esse drive no canal Red, que é o que ele está sugerindo aqui, ele dá já no número 3, dá isso aqui. Quando você abre pro 10, como ele tá aqui agora, bicho, ele dá uma cantada, mas eu vou ver se eu consigo fazer uma comparação entre um e outro.
Panama Red. Tem que ter muito gate, porque senão vai entornar, né? Gostei muito do estéreo desse som. Acho que esse é um deluxe com The King of Tone, achei muito bom também. Cara, tem muita coisa para fuçar. Uma coisa que eu achei muito legal também é que quando você loadeia o amp, se a gente começar um preset do zero e eu botar assim, eu quero um Bogner, ele automaticamente vai vir com a caixa que vai representar o som dele, né? Isso às vezes, por exemplo, na quad é complicado, porque eu tenho que ir lá e passar por um... Eu preferia que já viesse caixa e tudo mais, tudo junto, né? Porque senão a gente perde muito tempo, né, para fazer essas coisas. Dá uma olhada no global aqui, que pô, é super importante para mim. Esse preset Studio Direct eu tenho que deixar, porque isso me lembra muito os anos 80. A gente cansava de chegar no estúdio, não, vamos gravar na linha mesmo. Era isso aqui o som. Você vê como a gente sofria, né? Mas para algumas coisas é imbatível, principalmente para fazer guitarra de base, né? E como falei antes, a pedaleira é totalmente configurável. Eu acho isso também um luxo, porque você tem
acesso a muitos parâmetros MIDI, você tem maneiras de configurar para você enxergar de uma maneira que você no palco fique tranquilo. Eu acho que essa é a missão de um equipamento, deixar a gente tranquilo em cima do palco. Então, assim, se eu tivesse que falar nas minhas ordens de prioridades de um all-in-one, tá? Não vou falar do Tony X, que ainda não é um all-in-one, apesar de que ele tem vários efeitos, mas provavelmente daqui a pouco acredito que todo mundo vai acabar fazendo um all-in-one. Mas assim, minha prioridade eu daria as notas sempre de cima para baixo para Universal Audio, Fractal, Quad, e ali começa a entrar o Kemper e o Helix. E o Helix tendo dado essa melhorada muito grande. Mas aguardo ansiosamente o software para você. Mas aguardo ansiosamente o upgrade para fazer capturas, para que a gente possa ter a comparação com aquele amp que a gente tem do lado. Porque às vezes eu não me sinto seguro de se eu tô perto do que é realmente um amplificador. E eu não gosto de ficar comparando o tempo inteiro, apesar de que eu faço isso. Mas é chato, a gente fica o tempo inteiro comparando e isso não é legal. A gente é chato porque a gente perde muito tempo, fica o tempo inteiro comparando, faz um AB, mas você também não tem às vezes como levar o equipamento pro show para eu ter certeza, né? Ou testar numa condição diferente antes de fazer um show. Esse é o motivo pelo qual eu não fiquei totalmente... Porque eu passei uns 3 dias querendo comprar a Helix. Mas depois eu falei, não, calma, segura a tua onda. Vamos esperar os upgrades, né? Como a gente já está chegando ao final, eu quero mostrar uma coisa. Como a gente já está chegando no final, eu quero mostrar para vocês como é simples a programação dentro dela, como é intuitiva e como o touchscreen funciona muito, muito, muito rápido, muito orgânico, e isso é uma vantagem também. Você vai encontrar nos menus do input, do output, através de um leve toque nos gráficos. E isso é muito, muito prático, porque você em 1 segundo você consegue montar tudo. Poderia fazer um preset agora aqui de uma hora para outra. Esse é o Deluxe do Algora, que é o novo sistema de modelagem da Helix. E esse é o Deluxe da versão antiga. Provavelmente para vocês a diferença não é tanta, mas para mim aqui tocando é muito grande. Basicamente o que eu sinto na minha mão é que a alta tá cortando muito, então eu acabo até me segurando na hora de tocar. Isso é uma coisa de guitarrista, é uma coisa de sensibilidade de cada um também, não, acho que cada um, isso é uma opinião apenas, tá, gente? Isso não determina se o equipamento é bom ou é ruim, é como cada um percebe o equipamento. E outra coisa importante, através de um amigo que chegou muito perto do Jeff Beck, que ele tinha um grilo fudido com as altas, né? Então ele também cortava totalmente da guitarra às vezes, porque o agudo incomodava demais. Às vezes eles até tinham que botar de novo a alta na mixagem, alguma coisa assim, porque ele ficava na noia. E eu acho que é de quem tá tocando, porque quando você toca a paletada, né, ela reflete muito nas altas, né? Então, assim, eu sempre preciso de um colchãozinho, assim, de algo no grave que...
Valeu, galera. Até o próximo vídeo.